Fala pessoal, vocês estão bem, né? Ô pessoal, hoje nós vamos falar de direitos políticos. Falar de direitos políticos é falar de cidadania, é falar de Estado democrático e de direito. Se você não está em gozo dos direitos políticos, nem cidadão você é. Você não tem direito nem de propor uma ação popular, você não é ninguém. Então falar de direitos políticos é indispensável. A gente pega ali do artigo, título 4 dos direitos políticos, do artigo 14 ao artigo 16, e ali a gente vai saber ali algumas características, vamos saber a idade, né, para concorrer cargos eletivos, né, idade para presidente, vice-presidente da república, governador de estado do DF, prefeitos, né, juiz de paz, vereador. Então vamos saber a idades ali, a idade de cada um, né, os requisitos, né, nacionalidade brasileira, gozo de direitos políticos, domicílio eleitoral e assim por diante. Vamos percorrer todos os dispositivos ali que tratam de direitos políticos. Então, resumindo, falar de direitos políticos é falar de cidadania, é falar de capacidade eleitoral ativa, passiva, direitos negativos, positivos, é falar no Estado democrático de direitos. Se você não está em dias com seus direitos políticos, nenhuma ação popular você não pode propor, porque a Constituição fala: qualquer cidadão pode propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural, ao meio ambiente. Então você tem que estar em dia com gozo dos direitos políticos. E aí é falar também do poder. A Constituição fala o seguinte, que o poder emana do povo, no artigo 2º, parágrafo único, o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então a gente pega esse poder, a gente atribui aos nossos representantes, que vai fazer o uso dele, né, de forma indireta. A gente pode exercer esse poder passando esse poder aos nossos representantes, ou então a gente pode exercer esse poder por meio de plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Então o Brasil adotou a democracia semidireta ou participativa, né? Indiretamente os nossos representantes, e diretamente a gente usa desse poder por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Beleza? Então assim, o poder emana do povo, ele é uno, indivisível, né? O que tem de diferença ali é a repartição de competências, de deveres, né? Repartição de competências entre o legislativo, executivo e o judiciário. Então o poder é uno, é indivisível, o poder é seu, o poder é meu, o poder é nosso, né? A gente atribui esse poder aos nossos representantes. Então, no final do vídeo eu vou até fazer uma crítica, né? Uma crítica que eu não aceito isso, né? Eu sou indignado mesmo. Hoje eu estudo para carreiras policiais, para a Polícia Federal, né? Eu não tenho visão para cargo político, mas eu tenho alguns requisitos para fazer parte do Legislativo e do Executivo, que é muito fácil você fazer parte hoje de um poder que é tão bonito, não, né? Poder Legislativo, Poder Executivo, são os nomes tão bonitos e de alta relevância, e qualquer pessoa pode fazer parte desses poderes. Porra, eu estudo há um bom tempo, há 6 anos estudando todos os dias, parceiro, todos os dias, para ter uma noção do mundo jurídico. E aí umas pessoas que, poxa, não é querendo menosprezar ninguém, mas uns poderes, 2 poderes com alta relevância e importância, tem que ser pessoa capacitada, pessoa técnica, né, que tem um bom histórico, né, um notável saber jurídico. No final do vídeo eu vou trazer essa reflexão, vamos fazer essa reflexão, que é no dia que você for votar, você vai pensar 1000 vezes, né, para não votar em qualquer um. Então vamos nessa, vamos começar direitos políticos, né? Vamos passar aqui na estrutura da Constituição primeiro, vamos entrar aqui na estrutura da Constituição, né, para ver onde está previsto, capítulo 4 dos direitos políticos. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Então começa aqui no artigo 14 e vai até o artigo 16, né? Aqui no artigo 16 se esgotam os direitos políticos, né? Já começa partidos políticos. Então a gente vai entrar agora no slide. Eu preparei um slide aqui e ficou bacana demais, né? E aí no final a gente vai vamos fazer algumas questões. Vamos fazer algumas questões também, né, dos direitos políticos. Então vamos começar. Direitos políticos, direito constitucional, questões mais teoria. Soberania popular. Então, pessoal, bora lá. Artigo 14. A soberania popular será exercida
pelo sufrágio universal. Universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então a gente percebe aí que a soberania popular ela será exercida pelo sufrágio universal, ou seja, todos têm direito de votar e ser votado, independente de raça, de credo, de religião, né, de precedência nacional. É o direito de todos votar e ser votado. Então esse sufrágio universal ele vai ser representado por voto diretamente, secreto, universal e periódico. Porque se não for periódico, a gente tem aí uma hereditariedade, né? E aí na democracia não se defende isso, né? Negócio de ad eterno no poder. Uma família ela se torna ad eterna no poder, não pode. São eleições temporárias, né? Presidente responde um governo responsável, né? Se não cai na lei de irresponsabilidade, são características, né, da república, do presidencialismo, né? Temporariedade, né? Eleitividade. Então assim, a gente percebe aí também que não só pelo voto, não só pelo meio direto, mas também pelo plebiscito. Deixa eu botar aqui para vocês verem aqui, ó. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito é uma consulta feita antes, né? Feita antes, foi o que aconteceu com o Estatuto de Desarmamento. Lá há um tempo atrás, né? Há um tempo ocorreu essa consulta. Foi feita uma consulta popular se manteria, né, as armas de fogo, se ia proibir ou não as armas de fogo, né? E foi o que aconteceu. Então o povo, a população escolheu a proibição, a regra da proibição de arma de fogo em todo o território nacional. Então teve o plebiscito, uma consulta previamente, antes, se proibir ou não arma de fogo no Brasil. E o povo, a população escolheu proibir, né? Então por isso nasceu a lei do Estatuto do Desarmamento, lei 10.826 de 2003. Antigamente, né, era uma contravenção, começou como contravenção, aí depois surgiu uma lei mais rígida, né, tornando mais difícil o acesso à arma de fogo no Brasil. Então, posse e porte de arma de fogo hoje é exceção, né, é exceção. A regra é a proibição. E o referendo é uma consulta feita depois que aconteceu o ato político administrativo, aí acontece posteriormente a consulta, o referendo, né, e a iniciativa popular. A iniciativa popular é quando eu não sei recordar a quantidade, é um terço, né, de cada ente da federação, né, como a maioria acho que é um terço, metade das assembleias legislativas para propor. Você tem uma regra rígida, né, para propor uma iniciativa popular. Mas esses são instrumentos, né, que a gente expressa nossos direitos políticos, né, a nossa democracia de forma direta. Plebiscito antes, referendo depois e iniciativa popular, a qualquer momento, né? Então aqui, alistamento eleitoral e o voto são, vou botar aqui. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18, facultativos para os analfabetos, os maiores de 16 e menores de 18, né? E os maiores de 70. Então aqui, ó, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70, os maiores de 16 e menores de 18. Esses são os votos facultativos, né? Aí aqui embaixo aqui a gente observa o seguinte: não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório conscritos. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório conscritos. Beleza? Não esqueçam, os estrangeiros não podem e durante o período de serviço militar obrigatório conscritos. Então a gente pula aqui, ó. São condições de elegibilidade na forma da lei. São condições. Essas são algumas condições de elegibilidade na forma da lei. Você quer concorrer a cargo político, você quer entrar na vida política, essas são as condições que você deve cumprir para fazer parte da vida política, né? Então vamos lá. São condições de elegibilidade. A nacionalidade brasileira, aqui não fala, você percebe que aqui não fala
brasileiro, se é brasileiro nato ou naturalizado. Então pode ser brasileiro nato e naturalizado. Tem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato, né? Que é presidente e vice-presidente da República, ministro do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado, oficial das Forças Armadas, ministro de Defesa. Então esses são alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Só brasileiro nato pode concorrer a esses cargos, pode exercer esses cargos, né? Então aqui fala brasileiro, mas não fala se é brasileiro nato ou naturalizado. Então pode ser todos, né? Naturalizado ou nato. Porque a Constituição só traz ali os cargos privativos de brasileiro nato: presidente, vice-presidente da República, ministro do STF, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa, né? Então esses são os cargos privativos de brasileiro nato. Então a gente vai seguir aqui mais adiante, né? O pleno exercício dos direitos políticos, você tem que estar em gozo dos direitos políticos, com pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária. Filiação partidária, observa a filiação partidária. Você não pode, candidatura avulsa, não existe, não pode candidatura avulsa aqui, né, no Brasil. Você tem que estar filiado a um partido, seja o partido do PL, do PT, PCdoB, você tem que estar afiliado ao partido para poder seguir na vida política, beleza? Agora tem aqui, ó, idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República, 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, e 18 anos para vereador. Então você percebe 18 anos, 35 anos para presidente e vice-presidente da República, 35 anos para presidente e vice-presidente da República, 30 anos para governador e vice-governador, 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos para prefeito, vice-prefeito, 21 anos para deputado estadual, deputado federal, Distrito Federal, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. Prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal, 21 anos. Deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, 21 anos. Vereador, 18 anos. Beleza? Vereador, 18 anos. Deputado estadual, federal, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, 21 anos. Governador, vice-governador, 30 anos. Presidente, vice-presidente, 35 anos. Beleza? Não esqueçam. Então você está vendo aí os requisitos para fazer parte do executivo. Como é que é muito fácil, né? Porra, um cargo de alta responsabilidade. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode concorrer a cargo político. Poxa, tinha que ter um requisito aí, né? Tinha que ter um concurso aí. Desse concurso, 3 aprovados no concurso, o povo ia escolher entre os 3, né? É bom surgir uma alteração na Constituição aí, né? Para mudar essa forma de ingressar no executivo e no legislativo. É muito fácil, né? No judiciário não. Para você ingressar no judiciário, deixa mais pro final do vídeo. No final do vídeo a gente vai fazer essa crítica aí, beleza? Então aqui, acabou essa parte. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então a gente percebe aqui que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Os inalistáveis são quem? Os estrangeiros e os conscritos. Os estrangeiros e os conscritos são os inalistáveis. E os analfabetos. Beleza? Vamos para o próximo aqui. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então a gente percebe aí que os chefes do Poder Executivo, só podem concorrer a um único período subsequente e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato. Beleza? Então a regra é uma candidatura mais uma candidatura. Só pode uma mais uma. Né? E quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato também, beleza? Para evitar hereditariedade, vitaliciedade no cargo, né? Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado, os Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes dos pleitos, né? Então, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores, né, os prefeitos devem renunciar até 6 meses antes do pleito, né? Os governadores devem renunciar até 6 meses antes do pleito, beleza? Os chefes executivos, presidentes, governadores, prefeitos devem renunciar até 6 meses antes do pleito. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge,
e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do Presidente da República, de governador do Estado, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo, candidato à reeleição, são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, o companheiro, os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do Presidente da República, de governador de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo ou candidato à reeleição. Então a regra é a inelegibilidade, né? São inelegíveis o cônjuge, né? Os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau ou por adoção do chefe do executivo, né? Tanto o presidente como o governador como o prefeito. Presidente, governador, prefeito são inelegíveis no território de jurisdição, no território de jurisdição, né? Os cônjuge, parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau. Então é a inegibilidade reflexa, né? Inegibilidade reflexa. O presidente irradia ali em todo o território nacional. Então, se o presidente, essa proibição, né? Inelegíveis, o cônjuge do presidente, filhos ou parentes consanguíneos ou afim em todo o território nacional. A proibição, né? Em todo o território nacional. O governador só na circunscrição do estado. Prefeito no município, beleza? São inelegíveis, né? Essa galera aí. Então vamos aqui. O militar alistável é elegível atendido às seguintes condições: se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato de diplomação para a inatividade. O militar alistável é elegível. O militar alistável é elegível. Se contar com menos de... Então, se o militar ele é alistável, ele é elegível. Quer correr a vida política? Beleza. Mas você tem menos de 10 anos, parceiro. Você está com menos de 10 anos de serviço militar, você vai ter que se afastar. Né? Você quer mesmo ir para o cargo político, para a vida política? Então você vai ter que se afastar. Né? Você vai ter que se afastar do militarismo para concorrer, né, à eleição. Então aqui é bem expresso aqui, ó. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar com mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior e passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Beleza? Aqui, ó. Se contar com mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior e se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação. Bora voltar aqui nesse dispositivo, ó. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso de exercício de função, cargo, emprego, função da administração. Aqui, ó. Então, lei complementar, essa lei complementar é foda, né? Desculpa a expressão. A lei complementar ela vai para cima mesmo. Então, assim, lei complementar poderá estabelecer outros casos de inelegibilidade e esqueci esse nome, inelegibilidade. Outra lei complementar poderá estabelecer outros casos de inelegibilidade, considerando protegendo ali a moralidade administrativa, né? O patrimônio, a fé pública, a administração pública, entendeu? Então a lei complementar poderá estabelecer outros casos, não só isso. Então é um rol, a gente vê que é um rol exemplificativo, beleza? O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral aqui, ó. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com prova de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Vocês ficam atentos a essas marcação azul, está em destaque, é porque a prova muda isso aí, né? Os concursos colocam o seguinte: o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Federal, um exemplo. Ela muda, né? É Justiça Eleitoral. De 15 dias ela coloca 20, 10, entendeu? Então esses lugares que está destacado, vocês ficam atentos, que a banca muda esse prazo, né? O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, no prazo de 15 dias contado da diplomação. Não, contado da diplomação. 15 dias contado da diplomação.
poderá ser impugnado em segredo de justiça. É segredo de justiça. Né? O cara tem que estar com provas, né, de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Pelo prazo de 15 dias depois da diplomação. Né? Veja aqui, ó, que vai ser segredo de justiça. Dá uma olhadinha. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contáveis da diplomação, instruída a ação com prova de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. A ação de impugnação do mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de má-fé. Então, se temerário ou de má-fé, o autor vai responder. Lógico, se o cara está de má-fé, temerário, ele vai responder. Entendeu? Então, com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, durante o período ali de 15 dias, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. Beleza? Bora pro próximo aqui. Serão realizados concomitantemente, eles botam simultaneamente, né? São realizados concomitantemente as eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais, aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos, beleza? Concomitantemente. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do artigo 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem utilização de propaganda gratuita de rádio e televisão. Sem a utilização de propaganda gratuita de rádio e televisão. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do artigo 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita de rádio e televisão. Beleza? É aqui, ó. É vedada a cassação. É vedada e proibida a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nas seguintes hipóteses. Então a regra é vedada a cassação dos direitos políticos, beleza? Cuja perda ou suspensão se dará no seguinte caso. Bora lá? Cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgado. Cancelamento da naturalização com sentença transitada e julgado. Com certeza, se é um estrangeiro, está aqui naturalizado, perdeu a sua naturalização por ter feito merda. Meu amigo, você perdeu seus direitos políticos. É vedada a cassação, mas a perda e a suspensão se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada e julgado. Então, você é um estrangeiro, tá com sua naturalização em dia aqui, cometeu merda, perdeu sua naturalização, parceiro, transitado e julgado ali, ó, já era seu direito político, beleza? E o próximo aqui, ó, incapacidade civil absoluta. Claro, o cara tem capaz ali absolutamente. Não tem umas bancas que falam que é suspensão e tem outras que falam que é perda. A CESP fala que é suspensão, se não me engano. Mas o que está na Constituição você já está sabendo, né? Incapacidade civil absoluta, né? Condenação criminal transitada e julgado. Enquanto dá, agora aqui é suspensão. Aqui, ó. Aqui eu tenho certeza, ó. Condenação criminal transitada e julgado enquanto durarem seus efeitos. Aqui é suspensão. O primeiro aqui é perda. Essa aqui tem divergência das bancas, né? Mas eu adoto a perda. Se o cara está incapacitado absolutamente, eu coloco perda. Eu tenho isso na minha mente, que é perda. Condenação criminal transitada e julgado enquanto durar seus efeitos, suspensão. Recusa de cumprir obrigações a todos impostas ou prestação alternativa. Aqui tem gente que fala que é perda também, outros falam que é suspensão, né? Pra mim, eu penso que mas assim, para a banca tem que ver qual banca você vai fazer, né? Tem que ver para qual concurso que você vai prestar. Porque tem banca que fala que é perda, você fala que é suspensão. Se a gente for pensar aqui, encaixa mais suspensão, né? Aqui, ó. Recusa de cumprir obrigações a todos impostas ou prestação alternativa. Claro, se teve uma obrigação a todos impostos e você não quer fazer, beleza, é um direito que você não quer fazer, não. Mas você vai ter que cumprir uma prestação alternativa. A lei vai te dar uma prestação alternativa para você fazer o que todos fizeram e você não fez, né? Então a obrigação dos impostos, você vai ter que fazer outra obrigação. Aí, se você não fez ali, gera suspensão. Depois, se você fizer, conquista de novo. Então eu penso assim, a gente vê aqui que é suspensão, né? Encaixa mais, né? Mas depender da banca aí, dá ruim, né? Tem que saber qual é a banca que você vai fazer o concurso. Beleza? Improbidade administrativa. Aqui é suspensão, né? Não, perda de direitos políticos. Improbidade administrativa é perda de direitos políticos. Improbidade administrativa. Improbidade administrativa. A lei alterará o processo eleitoral. A lei que altera o processo eleitoral entrar em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.
Agora aqui, pessoal, vamos fazer algumas questões. Vamos fazer algumas questões aqui. Eu deixei sem gabarito essas aqui. No próximo slide tem os gabaritos. Bora dar uma lida aqui. Aí você pensa um pouquinho como é que você responderia. Beleza? Aqui, ó. No Brasil, o direito de sufrágio não é censitário. No Brasil, o direito de sufrágio não é censitário, mas universal, de modo que todas as pessoas têm o direito e simultaneamente o dever de votar nas eleições. O que você acha dessa questão aí? O que você acha dessa questão aí, né? Essa questão, pessoal, vocês derem pausa aí e responder mentalmente, essa questão ela está errada. Por quê? Porque aqui você observa o seguinte, que o dever, o dever aqui, ó, no Brasil o direito de sufrágio não é censitário, beleza. Claro, não tem valor econômico, né? Só quem é rico pode votar? Não, é todo mundo, né? Todos têm direito de votar e ser votado. Sufrágio universal. Então aqui está certo, né? Não é censitário, beleza. Mas universal, correto. De modo que todas as pessoas têm o direito e simultaneamente o dever de votar nas eleições. Tá errado, né, pessoal? Tá errado porque os votos facultativos, né? Os votos facultativos ali, os maiores de 16 e menores de 18 facultativo, os maiores de 70 anos e os analfabetos. Beleza? Os analfabetos, os maiores de 16, menores de 18 e os maiores de 70. Então, esse quesito aí torna a questão errada. Esse quesito aqui, ó, deve votar nas eleições, beleza? Na formação da democracia, o exercício da cidadania exaure-se apenas com o exercício do voto? Errado. A gente viu ali, né, no início, que a gente pode exercer a democracia pelo voto, pelo plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então não é só pelo voto, beleza? Isso torna a questão errada. É pelo voto, iniciativa popular, referendo e plebiscito. Então isso aí tornou o dispositivo errado, beleza? Aqui, ó. A democracia, na formação da democracia, o exercício da cidadania exaure-se, esgota-se, limita-se apenas com o exercício do voto? Errado, beleza? Na democracia representativa brasileira, os representantes eleitos não exercem o chamado mandato imperativo, possuindo liberdade para votar e se manifestar sobre quaisquer assuntos durante sua investidura. Correto. Na democracia representativa brasileira, os representantes eleitos não exercem o chamado mandato imperativo, possuindo liberdade para votar e se manifestar sobre quaisquer assuntos durante sua investidura. Correto, pessoal? Aí vocês falam assim, Augusto, tá errado. Não, tá certo. Esses representantes que a gente escolhe, os nossos representantes, por mais que a gente atribua o poder a eles, você pega seu poder, eu pego o meu poder, pegamos o nosso poder e entregamos aos nossos representantes, eles não ficam vinculados, né? Eles não ficam ali num mandato imperativo, tem que fazer o que a gente quer, né? Não, eles têm que analisar, né? Tem algumas situações que é de alta relevância, alta importância, ele tem que ter livre pensamento, né? Livre análise, né, de cada situação para poder, então ele não fica vinculado ao que a gente quer, beleza? Então por isso que não é imperativo, o chamado mandado imperativo, negativo. A iniciativa popular, a autoria de ação popular e o exercício da soberania popular pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto são modalidades por meio das quais o cidadão pode exercer seus direitos políticos. Pronto, corretíssimo, corretíssimo. A cidadania popular, a iniciativa popular, a autoria de ação popular e o exercício da soberania popular pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto são modalidades por meio das quais o cidadão pode exercer seus direitos. Com certeza. Então, os direitos políticos podem ser exercidos ali pelo plebiscito, referendo, iniciativa popular, né? A ação popular, você tem que votar, tá em dias com gozos dos direitos políticos. Não você, nem cidadão você é, né, parceiro? Então você vê a importância do voto, né, dos direitos políticos. A Constituição Federal de 88 garantiu a ampliação da cidadania ao instituir o voto obrigatório para todos os cidadãos e cidadãs, sem qualquer restrição. Errado. A gente vê que o voto obrigatório para os maiores de 18 anos, né? Facultativos para os analfabetos, os maiores de 70, os menores de 18 e maiores de 16, facultativos. Então não é obrigatório para todo mundo. Isso torna a questão errada. Aqui, ó. Institui o voto obrigatório, não, é errado. Proposta de emenda constitucional com o objetivo de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no Brasil em 2026, ou seja, esse ano, visto que o voto obrigatório configura cláusula pétrea. Errado, não é cláusula pétrea. O voto obrigatório não é cláusula pétrea, beleza?
O voto obrigatório não é a cláusula pétrea. Beleza? Isso é uma questão errada. No âmbito do ordenamento jurídico político, no âmbito do ordenamento jurídico e político nacional, a soberania popular concretiza a ideia de cidadania e é exercida indiretamente pelo sistema parlamentar, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, que tem valor igual para todos e para todas e todos. E isso, no âmbito do ordenamento jurídico e político nacional, a soberania popular concretiza a ideia de cidadania e é exercida indiretamente pelo sistema parlamentar, pelo sufrágio universal e pelo voto direto secreto, que tem valor igual para todos. Beleza? Aí aqui tá os erros aqui, pessoal. Eu falei, está aqui para vocês aqui, ó. O dever, essa palavra dever aqui tá errado, né? A outra que exaure-se, esgota-se, limita-se com o exercício do voto, errado, né? Aqui tá certo, né? Não exerce chamado mandato imperativo, possuindo liberdade para votar e manifestar sobre quaisquer assuntos durante sua investidura, beleza? Aqui também, ó, são modalidades por meio das quais o cidadão pode exercer direitos políticos correta, a iniciativa popular, a autoria de ação popular, soberania popular, sufrágio universal, beleza? A Constituição Federal de 88 garantiu a ampliação da cidadania ao instituir o voto obrigatório para todos os cidadãos e cidadãs, sem qualquer restrição errada. A Constituição Federal de 1988 garantiu a ampliação da cidadania ao instituir o voto obrigatório para todos os cidadãos e cidadãs, sem qualquer restrição errada. A gente viu que o voto obrigatório não é para todo mundo, né? Só para os maiores de 18. Proposta de emenda constitucional tendente a abolir configura a cláusula pétrea errado, não é cláusula pétrea. Aqui, ó, soberania popular concretiza a ideia de cidadania e é exercida indiretamente pelo sistema parlamentar, pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, universal e periódico, com valor igual para todos, que é correta essa questão. Aí a gente tem outras aqui, ó. O referendo é uma espécie de consulta popular anterior à tomada de decisões relevantes pelo Poder Executivo. É uma espécie de consulta popular anterior. Errado, pessoal. É posterior, não é anterior, é posterior. O referendo é uma consulta popular feita posteriormente, depois, logo após, né? Então a questão está errada por isso. Não é antes, é depois. Referendo é depois. Aqui, ó. Referendo anterior à tomada, errado, é depois. Consulta aos cidadãos em momentos posteriores ao ato legislativo é realizada. Plebiscito, errado. Aqui é o referendo. Aqui substitui aqui plebiscito por referendo, daria certo. As consultas aos cidadãos em no momento posterior ao ato legislativo é realizada mediante plebiscito, não, aqui é referendo. Que estão erradas, todas as duas estão erradas. A Constituição Federal consagra a prevalência da democracia representativa, fazendo apenas alusão à democracia direta, errado, sem mencionar expressamente os meios pelos quais a soberania popular poderá ser diretamente exercida, errado. Limitou aqui, né? Limitou apenas a alusão à democracia direta? Só? Não. A Constituição traz expressamente ali a democracia direta, semidireta, entendeu? Tanto por voto direto, secreto, universal, periódico, como plebiscito, referendo, iniciativa popular. Então a questão está errada por causa disso, beleza? Ainda eu coloco sem mencionar expressamente errado, está lá escrito lá, está escrito. O voto que deve ser exercido de forma direta apresenta os caracteres constitucionais da personalidade, com certeza, personalidade, obrigatoriedade, liberdade, sigilosidade, o voto é sigiloso, igualdade e periódico. A igualdade revela-se no fato de que todos os cidadãos têm o mesmo valor no processo eleitoral. Corretíssima essa questão. São instrumentos de participação popular direta no Brasil a iniciativa popular, o plebiscito, o referendo, o recal, errado, não tem recal, não tem revogação de mandato eletivo, beleza? As capacidades eleitorais ativa e passiva são facetas do exercício da cidadania inseridas no contexto da democracia, certíssimo. As capacidades eleitorais ativa e passiva são facetas do exercício da cidadania inseridas no contexto das democracias. Então tá aqui, pessoal, as questões, ó. Eu coloquei porque tá errado. Aqui tá errado, ó. Anterior, errado. É posterior. O referendo é uma consulta popular posterior. Aqui é plebiscito, aqui é o referendo aqui, ó. O conselho de referendo tá aqui, ó. A consulta dos cidadãos em momento posterior ao ato legislativo é realizada posteriormente. Referendo. Aqui, ó, sem mencionar expressamente, já falei que tá errado, né? Tem lá expresso, né? Iniciativa popular, voto direto,
plebiscito e referendo. O voto, que deve ser exercido de forma direta, apresenta os caracteres constitucionais da personalidade, obrigatoriedade, liberdade, sigilosidade, igualdade e periodicidade. Corretíssima essa questão. Recal não tem, revogação não tem, questão errada. E essa aqui, corretíssima, né? Cidadania são facetas da cidadania, beleza? Então, pessoal, muito obrigado, né? Acabamos aqui os direitos políticos. E a crítica, né, que eu tenho, que eu quero fazer a vocês, para vocês pensarem bastante na hora que vocês forem lá na urna, depositar seu voto, o seu poder, né? Vocês pensaram o seguinte: a gente viu aqui como é que é fácil fazer parte do legislativo e do executivo, né? Hoje, qualquer cidadão pode fazer parte de um poder tão importante, né? Um poder tão importante e relevante, que é o poder legislativo e o poder executivo. O poder judiciário, para você ingressar no poder judiciário, a minha crítica é o seguinte: para você entrar no poder judiciário, você paga o preço. Você quer ser ministro, você quer ser juiz, você quer ser analista do judiciário, você vai pagar o preço, você vai estudar pra caralho, né? Você vai fazer ali 5 anos de faculdade, mais 2, 3 anos trancado no quarto estudando igual um condenado, passando concurso no exame da magistratura, para fazer parte do judiciário. Você quer ser um ministro, tem que ter notório saber jurídico, né? Conduta ilibada. Então a gente vê que para fazer parte do poder judiciário, beleza, paga o preço, tá correto. Aí sim, aí ó, beleza. O cara estuda pra caralho, né? Agora, para fazer parte do legislativo, bora botar o legislativo municipal. Vote em Zé do Mercado para vereador. Vote em Zé do Caminhão para deputado estadual, para deputado federal. Vote em Tiririca, vote em Alexandre Frota. Porra, né? A gente sabe, ninguém, pessoal, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é especial, ninguém é melhor que ninguém, não. Todo mundo, somos todos iguais. Mas certos cargos exigem qualificações. Porque o nosso, eu vou falar só dois erros legislativos. Por que temos erros hoje no nosso ordenamento jurídico? Por que temos erros no nosso ordenamento jurídico hoje? Porque os nossos representantes não têm qualificação. Não tem. Entendeu? Um exemplo. Olha o erro que surgiu com o pacote. Olha o erro que surgiu com o pacote anticrime, né? Um exemplo. O furto com emprego explosivo é crime hediondo. E o roubo não é. Por que não é? Se o roubo tem violência e grave ameaça, é pior do que o furto. Então já tem um erro aí, né? Você observar, porra, como é que o furto é crime hediondo? O furto é crime hediondo e o roubo não é. Se o roubo tem violência, tem grave ameaça, né? Não é hediondo? Então a gente já vê um erro aí, né? Aí você vai lá no furto simples. Quando você observa lá que a pessoa furtar uma joia no valor de 1 milhão, de 1 trilhão, ele vai pegar a pena de 1 a 6 anos, se não tiver nenhuma qualificadora, né? Então, se ele não tiver nenhuma qualificadora, ele vai pegar a pena de 1 a 6 anos. O cara furtou uma joia de 1 milhão, ele vai pegar uma pena de 1 a 6 anos, se não tiver nenhuma qualificadora. Mas aí você vai ver o seguinte: furto de veículo automotor, que é transportado de um estado para o outro, tem uma pena maior. Aí outra cagada. Como é que o cara rouba um carro no valor de 10 mil, 15 mil, leva de um estado para o outro, e tem uma pena maior do que quem rouba uma joia de 1 milhão? Desproporcional, né? A gente vê o erro gravíssimo aí. Então, esses são alguns erros que são cometidos no legislativo. Então, quando você for votar, pensa direitinho, porra. Olha o histórico de cada candidato. Bom, esse cara, ele é estudado, ele tem o quê? Quais são as qualificações dele? Né? E hoje eu nem minha vontade de seguir carreira política, não. Né? O negócio é carreira policial. Né? Penso em ser juiz lá no futuro, lá na frente. Mas assim, essa juventude aí, essa galera que tá chegando aí, que queira se envolver na política, é muito bom. A galera que está estudando focado, os meus colegas aí que estão estudando muito aí, quiserem ir para a vida política, vá. Porque o nosso legislativo, executivo, precisa de pessoas competentes, pessoas que estudam todos os dias, toda hora, sabe? Porque botar qualquer pessoa para representar o legislativo e executivo, só porque o cara está em gozo dos direitos políticos, domicílio no eleitoral, só porque o cara tem idade, qualquer cidadão pode ser. Não, poxa. Tinha que ter, podia ser o seguinte: vamos fazer um concurso aqui, concurso para polícia civil, polícia federal, vamos fazer o concurso. Quem for aprovado, a gente escolhe, o povo vai escolher 3, vai votar nos 3 aí que foram aprovados para ser representante, beleza? Porque você tem noção, tem municípios aí, tem vereadores nos municípios aí que ganham quase 20 mil, porra. Tem vereador que ganha quase 20 mil por mês, a depender
da quantidade de habitantes do município, entendeu? Aí o cara, quais são as funções do legislativo? Botar no âmbito municipal. É fiscalizar o executivo e legislar. O município é lei orgânica, né? E fiscalizar o executivo. Mas você acha que uns caras desse sabe lei de licitações, lei de improbidade, funcionamento da administração pública, o que é concentração, desconcentração, o que é poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder vinculado, poder discricionário. Você acha que a diferença de autarquia, de empresa pública, sociedade de economia mista, sistema S, sistema OS ou CIP, você acha que esses caras estão por dentro disso aí mesmo? Código Penal, crimes contra a administração pública, contra a fé pública. Você acha que esses caras realmente aprofundam isso? Eu estou estudando igual um condenado há 6 anos. Eu fui aprovado, né, no concurso com 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e 8 meses, mas só que eu perdi nas etapas posteriores, né? Depois passei na militar de Minas, perdi no teste físico. Mas assim, eu estou estudando todos os dias. Hoje eu estou esperando o chamamento para o curso de formação da Polícia Penal do Espírito Santo. Fui aprovado na Penal de Minas também, mas eu não fui fazer as etapas posteriores porque eu quero ir para o Espírito Santo, né? Vou fazer a PC Bahia, a PC Alagoas e espero a Polícia Federal, que é o meu objetivo, né? Que eu amo demais a Polícia Federal. Então, em 2028, quando vier, eu quero estar pronto. Na última eu fiz 74 pontos para a gente, né? Então, eu estou afiando o machado, estou estudando todos os dias sem parar, para quando vier não tiver erro, né? Quero ser federal e vamos para cima, conte comigo. Aí fica essa crítica na hora de votar, pense muito na hora de votar, né? Pô, esse cara, vê o histórico desse cara, vê o histórico para não votar em qualquer pessoa, beleza? Obrigadão, Deus abençoe, bora para cima.